Olá, boa noite. Hoje é 21 de maio, segunda-feira, já está no ar o TVU Notícias. O primeiro emprego, as dificuldades dos jovens em conquistar uma vaga no mercado de trabalho por falta de experiência. Confirmados 2 casos de gripe suína em Uberlândia e a campanha de vacinação contra a H1N1 continua na cidade. Abertas as inscrições para o projeto Rondon. Os detalhes em uma entrevista com um dos organizadores. Garganta, aparelho respiratório, ouvidos e pulmões são os alvos preferidos das doenças de inverno que aparecem na vida de muita gente nessa época do ano. E os detalhes do esporte têm as informações do jogo do Cruzeiro e também do Atlético no TVU Esportes. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Foram confirmados 2 casos de H1N1 em Uberlândia. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde, já são 5 notificações de gripe suína na cidade. Evitar lugares superlotados e sem ventilação, manter as mãos sempre limpas. Esses são alguns dos cuidados básicos para evitar várias doenças infecto-contagiosas, incluindo a gripe. Essa semana, uma notícia pegou muita gente de surpresa em Uberlândia e fez voltar o questionamento da importância da prevenção. É que foram confirmados 2 casos de gripe do tipo A na cidade, a chamada gripe suína, além de outras 5 notificações. Mas, segundo o superintendente regional de saúde, não há motivos para grandes preocupações. Uma criança de 16 anos, e um senhor de 49 anos. Todos os dois um já recebeu alta, o outro já saiu da UTI. A partir de agora a gente já conhece os sintomas, o tratamento, como fazer, Então, assim, está tudo à disposição da população. Segundo essa infectologista, diferente de 2009, quando a doença atingiu níveis mundiais, agora o vírus se tornou sazonal e não apresenta tantos riscos à população. Toda doença, no início, ela é um pouco mais complicada, que a gente não conhecia o vírus, não conhecia totalmente os sintomas, a eficácia do tratamento. Agora já... Para nós, devido a esses casos que já teve em 2009, tudo se torna mais fácil. Uma das maneiras mais seguras de se prevenir do vírus H1N1 é através da vacina contra a gripe. Esse ano a campanha vai até o dia 25 de maio. As doses são disponibilizadas gratuitamente nos postos de saúde da cidade para os grupos de risco. Ainda segundo a especialista, o ideal é tomar medidas para evitar o contágio, principalmente no período do frio. Além de, é claro, ficar atento quanto aos sintomas. Todo paciente que tenha sintoma de gripe e que tenha principalmente os fatores de risco, que são idade maior de 60 anos, gestante, crianças menores de 2 anos, que venha a ter um quadro um pouco mais complicado, com febre persistente, com falta de ar, que procure sim o serviço de saúde para maiores esclarecimentos. E já estão abertas as inscrições para o projeto Rondon. Os estudantes interessados irão participar do plano de trabalho com o tema Ações de Responsabilidade Social e Educativa para a Coletividade em Prol da Cidadania. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Emerson Plantino, que é professor e também um dos organizadores dessa turma aqui de Uberlândia que vai, Emerson? Primeiro eu gostaria de saber o seguinte, sobre esse ano, o projeto, vocês vão para o Pará. Qual que é o objetivo desse projeto Rondon? O objetivo do projeto Rondon é trabalhar com populações carentes, e integralizando os universitários em despertar, assim, na vida acadêmica deles, futuramente, como profissionais, trabalharem com ações sociais. Pois é, esse ano vocês vão, o foco é o Pará, e vocês vão levar muitos estudantes, o Exército participa, a Marinha, eu fiquei sabendo que tem até vaga para navio. Como é que é essa história aí, Emerson? Então, no barco da Marinha, do Brasil, eles vão fazer a população ribeirinha, em um dos trechos ali da ilha de Marajó, e com isso, um dos alunos nossos da área de enfermagem vai ser contemplado a ficar 15 dias com esse pessoal da Marinha. Já que você falou no curso de enfermagem, tem vagas para alguns cursos específicos que foram disponibilizados. Fala para a gente quantas vagas, quais os cursos, as pessoas de quais cursos que podem participar. Como o conjunto nosso que foi aprovado daqui de Uberlândia, ele trabalha mais com a área de saúde, então nós disponibilizamos 4 vagas para enfermagem, tem um para pedagogia, um para direito, um para artes visuais também. Agora, eu sei que, diante dessa notícia, muita gente vai querer viajar para o Pará, participar desse tipo de trabalho. E, às vezes, nem todos vão, já que as vagas para Uberlândia são poucas. Como que vai ser o processo de seleção de vocês?
Então, primeiramente, esse processo de seleção, nós vamos avaliar os currículos desses alunos, esperamos que eles tenham, pelo menos, assim, um interesse em estar, né, assim, participando desse projeto e que eles tenham, pelo menos, um pouco de experiência na parte de saúde pública, de questões, assim, ligadas ao social mesmo. Agora, essas inscrições que já começaram vão até quando? Quando que as pessoas podem se inscrever? Vão até na terça-feira, né? Que dia? Dia 20... Dia 22. 22. Então tem pouco tempo, até amanhã, até então, amanhã, né? Só até amanhã. Então você que está em casa, quiser se inscrever, você tem que correr, porque o tempo termina amanhã. Emerson, por que as pessoas devem se inscrever? Qual que é a importância de participar de um trabalho como esse? Eu creio que, como é o tema até do Projeto Rondon, ele é uma lição de vida e de cidadania, tá, para as pessoas que participam. Então, é uma experiência única onde a gente vai poder conhecer a realidade mesmo da população carente, tá, do nosso Brasil. Isso para o currículo dela, depois como profissional, né? Isso também conta muito ponto, não é? Ele entra como um projeto de extensão e é um dos maiores projetos de extensão que nós temos no Brasil. Bom, para quem está interessado, o que deve fazer então para participar? Escrever onde? Como é que é o processo? O site ele está na página oficial da UFO, tá? E lá encontra todos os detalhes para inscrição. Então você que está em casa quer participar, é só entrar no www.ufo.br que tem tudo lá, tudo detalhado para você participar, só que não pode demorar, porque termina amanhã esse prazo. Emerson, obrigado. Tomara que vocês consigam fazer um bom trabalho lá e tomara que esses alunos aprendam muito mais com esse trabalho de vocês. Muito obrigado, viu? E o tempo agora em Minas Gerais, nesta terça-feira, deve ficar nublado, lá no leste, por causa dos ventos que chegam do mar. Nas outras regiões mineiras, o dia será de sol entre nuvens. Aqui no Triângulo Mineiro, por exemplo, o tempo vai ficar parcialmente nublado e a temperatura deve permanecer baixa. Já em Uberlândia não há previsão de chuva, mas os termômetros marcam temperaturas baixas. A mínima é de 16 graus e a máxima prevista 26 graus. Confira o tempo em outras regiões do estado. A terça-feira em Uberaba é de tempo nublado, mas não deve chover. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Tupaciguara, sol pela manhã, não há previsão de chuva. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Terça-feira fria em São Gotardo, possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima não deve passar dos 27 graus e a mínima de 12. Em Santa Juliana, tempo parcialmente nublado. A mínima é de 15 e máxima de 26 graus. E depois do intervalo, saiba as alternativas para se livrar do cheque especial. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Dicas de Economia. A gente volta já. Proteger. Proteger quem a gente ama há tanto tempo. Proteger quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 2 anos, devem se vacinar contra a gripe. De 5 a 25 de maio, procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor.
Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. É só esfriar que elas começam a pipocar por aí. Em casa, no trabalho ou na escola, as doenças de inverno atacam a garganta, o aparelho respiratório, os ouvidos e os pulmões. A queda de temperatura, o ar seco, a poluição, os casacos de lã que ficaram guardados no armário e o fato de ficarmos em ambientes fechados, tudo isso vai favorecer a ação de vírus e bactérias. Todos os anos, durante o período do frio, é sempre a mesma coisa. As filhas de Sandra sofrem com os problemas de saúde provocados pelas baixas temperaturas. Giovana é a mais comprometida, por causa da flacidez muscular, devido à síndrome de Down, então assim, esses problemas se tornam mais frequentes. A Gabriela já está em tratamento, também por causa de sinusite, hipersecretiva, né, mas ela está em tratamento. Hoje vem a Giovana. Para tentar evitar, ela toma alguns cuidados. Sempre eu faço a nebulização com soro fisiológico em casa, mantém, lá na minha casa já não tem bichinho de pelúcia, essas coisas, não tem cortina, então eu mantenho a casa sempre limpa, arejada, o banho, depois eu dou banho, não deixo sair na friagem e tal. Este pneumologista explica que algumas doenças são comuns na época que antecede o inverno. As doenças infecciosas do aparelho respiratório e também as doenças inflamatórias, né, tipo asma, DPOC, que tem uma tendência maior a exacerbar nessa época do ano. Das doenças infecciosas, as gripes em geral, as viroses do aparelho respiratório e as pneumonias, as sinusites, as faringites, as infecções relacionadas ao aparelho respiratório como um todo. Ainda segundo o médico, é possível sim tomar alguns cuidados para evitar a contaminação por vírus e bactérias. Evitar os ambientes fechados, evitar as aglomerações, deve-se procurar arejar mais esses ambientes para que o acúmulo de micro-organismos não exista e, se possível, fazer uso da vacina antigripal, que apesar de ser mais indicada para determinadas faixas etárias, ela é muito útil e vai evitar as infecções em qualquer faixa etária. Segundo o Instituto de Meteorologia da UFO, a chuva nas próximas semanas deve dar uma trégua, mas o frio permanece. Durante a madrugada, a temperatura pode chegar até 10 graus. Com a chegada de frentes frias, como a que chegou no último sábado na nossa região, é normal a queda de temperatura e às vezes até com precipitação. Os brasileiros que usam o cheque especial passam a maior parte do mês no vermelho. Este fato foi constatado em uma pesquisa do próprio Banco Central. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o professor de finanças, o Cristiano Forte, professor aqui da UFO. Cristiano, obrigado pela presença. Um prazer. Quer dizer que essa pesquisa revela algo que a gente até meio que sabia, né? Porque o brasileiro sempre está no vermelho. E o maior vilão de tudo isso é realmente o tal do cheque especial? É o comportamento do brasileiro, de maneira geral, de usar esse recurso chamado cheque especial, né, já como parte do salário. O problema é a utilização. A ferramenta, o cheque especial, esse produto bancário, é um produto interessante. O problema é a forma como a gente está usando esse produto. Pois é, essa questão do brasileiro imaginar que é uma extensão do salário, acaba que no mês, por exemplo, esse mês ele está entrando no cheque especial para pagar o juro do cheque especial do mês passado. E assim ele nunca vai sair desse cheque especial, né? Isso. Se você tem um uso costumeiro do cheque especial, é porque você gastou no passado mais do que você teve de receita, mais do que você teve de ganho. O ideal é que você ou reduza o seu gasto para recompor esse cheque especial e você pare de utilizá-lo, ou que você busque uma outra fonte de empréstimo que seja mais barata. Agora, muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre o cheque especial, eu quero saber a sua. Você disse no início que é uma ferramenta até importante, que é fornecida pelos bancos. Eu quero saber até quando ela é importante e por que você acha que ela é importante. Por exemplo, tem gente que acha que tem que ter uma quantia mínima de cheque especial, tem outra que já tem um limite muito alto. E aquele cheque especial, tem gente que fala assim, não, cheque especial é bom para não usar, para você ter, mas não usar. Enfim, qual que é a sua opinião como professor de finanças? Olha, a minha opinião, a experiência que a gente tem olhando dados, é que o melhor é você ter um cheque especial menor. Quando você tem um cheque especial maior, você às vezes não faz um planejamento adequado, porque você pensa assim, bom, eu tenho ali o cheque especial, se eu cometer algum erro, se eu precisar gastar isso eu tenho. Se você
tiver no cadastro do banco um cheque especial menor, a experiência é que a pessoa acaba se planejando e se policiando mais e evitando entrar tanto no cheque especial. No vermelho, né? Isso. Até porque a quantidade é menos, dá para pagar com mais facilidade. Eu gostaria de saber o seguinte, diante dessas mudanças que o governo fez recentemente com as taxas de juros, o que aconteceu com o cheque especial? Os juros estão menores hoje, mas a quantidade baixada não foi tão satisfatória assim como A gente tem uma sensação, porque existe uma propagação forte que houve uma redução da taxa de juros. Realmente houve. A questão é que o cheque especial, por exemplo, ele teve uma redução de 0,5 ponto percentual. Então ele caiu de quase 9 para 8,5, então em média nos bancos, né? Então não é ainda é um dinheiro muito caro, 8,5 ao mês é um valor excessivamente alto. Então há uma redução, houve. Mas é uma taxa adequada para se usar? De forma alguma. E diante dessa cobrança, nessa taxa altíssima de juros, como você mesmo acabou de dizer, qual é a alternativa para se livrar do cheque especial? É importante as pessoas que estão no vermelho, como essa pesquisa do próprio Banco Central mostra, é importante elas usar de outros artifícios para sair dessa taxa que você disse aí? Olha, quem está usando tanto o cheque especial rotineiramente quanto o rotativo de cartão de crédito, que é uma outra taxa muito alta também, o ideal é que ela faça uma reestruturação da sua dívida. O que é isso? É você ir ao mesmo banco que você tem essa dívida e buscar um crédito pessoal, que chega a ser 20%, ou seja, menos da metade do valor do cheque especial. Dá uma ideia, comparando com a de 8,5, por exemplo. Quanto que chega em média um crédito pessoal? Hoje você tem crédito pessoal, na média ele está em torno de 4%, mas os bancos federais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, eles estão trabalhando com taxa de crédito pessoal em torno de 3% até menos, conforme a sua situação em termos de ser um funcionário público ou ter uma renda fixa, uma carteira assinada. Então você consegue um dinheiro muito mais barato, né, e quita o seu cheque especial e sai dessa dívida e reduz muito o seu custo financeiro. Sai do vermelho, sai dessa bola de neve, né, porque cada mês você entra nela, então é uma coisa... A gente chama de corrida dos ratos, ou seja, você fica igual o ratinho, correndo, mas não sai do mesmo lugar. Não sai do lugar. Ou seja, você trabalha para pagar dinheiro para o banco, juro, né? Então é uma coisa que realmente precisa ser mudada na cabeça dos brasileiros para essa pesquisa, se Deus quiser, no ano que vem, não dar esses valores tão altos. Cristiano, obrigado pela presença, volte sempre aqui com a gente. Foi um prazer, estarei à disposição. E hoje tem um programa Conversa com o Reitor aqui pela TV Universitária e quem tem os detalhes é a Maria Clara Barros. Olá, Kelson. No programa Conversa com o Reitor de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva para falar das ações que foram feitas ao longo da gestão 2008-2012, já que esse será o último programa do semestre. Nosso encontro é logo mais às 10 da noite e eu espero você. E daqui a pouco tem os detalhes do esporte e uma reportagem especial sobre o primeiro emprego. A gente volta em instantes. Ei, vocês! Precisam de ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar, senhor? Não precisa. Ei, querem ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar? Sim. Não fuja dos problemas de ereção. Procure um urologista e fique bem de novo. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais. Os carros serão todos elétricos. Cachorros não terão mais pulgas. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e a ano de Copa? O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Só é motorista quem é habilitado. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto.
O mercado de trabalho é exigente, quer pessoas com qualificações. E grande parte dos jovens ainda encontra dificuldades de se inserir nas empresas por falta da tal experiência profissional. Conseguir o primeiro emprego realmente não é tarefa fácil. Os jovens terminam o segundo grau e tentam conquistar a independência financeira. Distribuem currículos, ficam sabendo de uma vaga, mas na hora da entrevista... Só aceitamos com experiência. Jennifer Santos tem 19 anos, terminou o colégio em 2010 e desde então está na lista dos jovens desempregados. Para ela, as empresas exigem demais e dão oportunidades de menos. Deveria dar mais oportunidade, porque para a gente ter experiência, a gente tem que praticar, né? Tem que dar oportunidade. Eles não dão oportunidade, como a gente vai ter experiência? Aí dificulta, né? Esse psicólogo analisa que o mercado não tem tempo de treinar as pessoas. Por isso, os gestores estão em busca de candidatos prontos para encarar as tarefas. Muitas vezes vem de um medo também de pegar uma pessoa que não está acostumada com um trabalho formal, com um trabalho com horário marcado, com metas a se cumprir, né, com chefe. Então, nesse sentido, as empresas priorizam pessoas com experiência. Ele indica uma solução para o problema. Olha, nem tudo está perdido, né? Existem alternativas para quem não tem experiência, né, de se inserir no mercado de trabalho. Nós temos aí a questão dos estágios, o menor aprendiz, né, que trabalha nas empresas. Tem a possibilidade também de fazer serviços autônomos, atuar como freelancer. Tem essas ofertas de trabalho temporário, e aí esse jovem aprendiz tem uma oportunidade na mão, né, de ser contratado, de ser efetivado dentro da empresa. Está claro, não é fácil obter experiência quando ninguém está disposto a contratá-lo sem ela. Nesta escola, mais de 1.000 jovens sabem disso e trilham um novo caminho. Muitos deles já receberam um não como resposta e perceberam que o mercado de trabalho não abre mão do requisito conhecimento e quem tem que mudar são eles. O Senac forma menores aprendizes de baixa renda para o mercado de trabalho. Esse diretor de cursos passa as instruções de como funciona essa preparação. O aprendiz, né, que vem para o Senac estudar, além do portfólio amplo, são oferecidos 3 cursos: aprendizagem em vendas, aprendizagem de supermercados e aprendizagem em serviços administrativos. Ele tem o ganho é bilateral, porque a empresa recebe um profissional qualificado na parte técnica e o menor recebe a parte prática diretamente da empresa que demanda esse aprendiz. A Câmara dos Dirigentes Lojistas diz que pedir experiência para os jovens não é mais uma tendência no mercado. A oportunidade pode sim vir de um bom treinamento em cursos e durante a entrevista. A qualificação é importante e o perfil do candidato ajuda na definição mesmo sem a experiência. Todas as atividades, em qualquer organização, em qualquer tamanho, ela exige o seguinte, que a pessoa tenha uma disponibilidade de aprender o novo, de fazer de forma diferente e não de uma forma repetitiva. Então, raríssimas atividades que você tem essa repetição. Por isso que é importante você identificar um profissional que tem esse potencial de aprendizagem. E aí ele pode ter nunca trabalhado numa atividade e aprender com uma velocidade muito maior do que um que já tenha alguns vícios de execução daquela tarefa. E agora é hora do TVU Esportes. Começou com o empate à era Celso Rotti no Cruzeiro. Em um jogo com disposição de sobra, mas com futebol de menos, a Raposa e o Atlético Goianiense não passaram de 0-0 na noite deste domingo no Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia, na primeira rodada pelo Campeonato Brasileiro. Primeira partida à frente do Cruzeiro e o técnico Celso Rotti passou o jogo inteiro assim, em pé, na beira do campo. Ele gesticulou, mexeu na equipe, mas o time não correspondeu. Horrível Cruzeiro desde o ano passado. Isso porque no primeiro tempo a bola não quis entrar. Ora porque o ataque não acertava a pontaria, ora porque o goleiro Roberto estava numa noite inspirada. Na volta das equipes, mais mudanças e nada da bola entrar. O intervalo parece ter sido bom mesmo para o goleiro do Atlético Goianiense, que voltou mais iluminado ainda. Para piorar a situação, Anselmo Ramon foi expulso.
Com um a menos em campo, o Cruzeiro só segurou o 0-0. O empate na estreia não foi o que a torcida queria. Agora o técnico Celso Roth vai ter a semana inteira para trabalhar o time e tentar, fora de casa contra o Náutico, a vitória que os cruzeirenses esperam há 5 partidas. O jogo lá é completamente diferente, ao contrário, é de um extremo ao outro. Né? Lá o jogo é muito corrido, tem que se pensar rápido. Né? Aqui não, aqui domina, olha, toca, lá não. Lá é o contrário, então nós temos que treinar e treinar bem, visando esse jogo, e certamente verei, né, as qualidades que o Náutico tem. E com relação ao Atlético Mineiro, o gol demorou, mas aconteceu. Aos 45 minutos do segundo tempo, o escudeiro marcou e deu ao Atlético Mineiro a vitória sobre a Ponte Preta pela primeira rodada do Brasileirão. Mas a demora tem relação com o fato de que o Galo jamais havia derrotado a Macaca em Campinas pela principal competição do país. Desde 1971 foram 9 jogos no Moisés Lucarelli, com 3 vitórias da equipe paulista e 6 empates. O próximo jogo do Atlético acontece domingo contra o Corinthians no Independência. Já o Cruzeiro vai ao Recife, onde enfrenta o Náutico, sábado às 9 da noite, no Estádio dos Aflitos. E com o esporte, o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais, às 6h30 da noite. É claro que todos nós esperamos pela sua audiência. Uma boa noite, até amanhã.